Esse é o plano de ensino das professoras Ana Paula Aires, Catarina Neves e Natália Mello. A escola é o Centro de Ensino Médio Tafu. Disciplina Física, série 2º ano, período 3º bimestre, carga horária 4 encontros de 2 horas aula, tema da aula termodinâmica. Os objetivos gerais são promover a integração da turma e do professor, suscitar a capacidade criativa do aluno e temos como objetivo específico fazer com que o aluno compreenda como funciona a termodinâmica, na teoria e na prática, entendendo o processo que envolve a energia interna e o trabalho em um sistema. O conteúdo abordado é conceitos de trabalho, pressão, temperatura, calor, energia interna, gás ideal, transferência de calor, equilíbrio térmico e conservação de energia. A metodologia utilizada é dinâmica em grupo, resolução de exercício e experimentos. Os recursos utilizados em sala de aula é projetor, quadro branco, livro didático, Wi-Fi e laboratório. Termodinâmica. Primeira aula. É uma pesquisa realizada pelos alunos para buscarem os conceitos de trabalho, pressão, temperatura, calor, energia interna, gás ideal, transformações isotérmicas, isobáricas e isocóricas. A ideia é dar os tópicos para que os alunos pesquisem com os livros deles ou com outros meios eletrônicos, pedindo sempre o auxílio do mediador sobre esses temas propostos. Isso levará em volta de uns 40 minutos. O intuito é que, após a pesquisa e o debate em sala de aula, que levará mais 40 minutos, os alunos com o mediador consigam traçar esses conceitos para o equilíbrio térmico. Então, vamos fazer a verificação por meio de um experimento, 20 minutos. Os 20 minutos restantes serão destinados para a separação dos grupos para uma apresentação final, na terceira aula. A proposta é separar os alunos em 5 grupos de 8 e que eles tenham a liberdade de escolher um assunto na qual esteja relacionado a equilíbrio térmico, matéria, temperatura, calor, energia interna, trabalho e transferência de calor. Eles terão que listar coisas que eles achem que estão relacionadas com a termodinâmica. E com isso, os alunos terão que fazer um vídeo de no máximo 7 minutos apresentando um experimento sobre a termodinâmica, que esteja correlacionado com o cotidiano deles. O experimento realizado em sala de aula. Com esse experimento, não tem como ver a convecção e a transferência de calor a olho nu. Então, a referência que nós temos é que a variação de temperatura ocorre nos termômetros, porque quando misturam os líquidos, um fica mais quente, porque ocorre a transferência de calor, até chegar ao equilíbrio. E quando chegam ao equilíbrio, os dois líquidos ficam na mesma temperatura. Porém, não dava para ver a olho nu, porque utilizamos a água tanto no líquido roxo como no incolor, e os dois têm a mesma densidade. O esquema da figura é para mostrar como funciona o experimento. Segunda aula. Princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica. O professor vai propor problemas abertos, no qual os alunos formarão grupos de 4 pessoas e terão a liberdade de elaborar possíveis distintos enunciados, diferentes situações problemáticas parcialmente abertas. Dessa forma, a questão proposta poderá gerar novos problemas, na qual o grupo deverão dialogar entre si, reformular e resolver o problema. 50 minutos. Os grupos irão apresentar suas ideias e explicarão sobre as mesmas, 40 minutos, e nos 30 minutos finais, o professor só irá complementar sobre o assunto e irá pontuar as coisas mais importantes, bem como o estudo da fórmula utilizada para tal assunto. Alguns dos problemas abertos utilizados em sala de aula é
Sobre um sistema é realizado um trabalho e, em consequência, ele fornece calorias ao meio externo durante o mesmo intervalo de tempo. Qual a variação da energia do sistema? 2. Numa transformação isobárica, um gás realiza um trabalho, quando recebe outro do meio externo. Qual a variação de energia interna do gás nessa transformação? 3. Uma barra com certa massa e uma dada temperatura é mergulhada dentro de um recipiente que contém água, com uma temperatura inicial. Alcançando-se a temperatura de equilíbrio, qual a capacidade térmica do recipiente que contém água? Terceira aula. Apresentação dos vídeos elaborados pelos alunos e orientado pelo professor na primeira aula. Debate com a turma. O mediador fará perguntas para instigar os alunos com a intenção de saber se os alunos estão entendendo a relação entre as propriedades vistas e como elas estão relacionadas com o seu cotidiano. A turma poderá fazer comentários sobre os vídeos e tirar dúvidas, e ainda os integrantes do grupo que está apresentando o vídeo também poderá fazer observações, comentários e etc. 120 minutos. Quarta aula. Avaliação. A avaliação elaborada terá como fim analisar a compreensão dos alunos nas propriedades vistas e, a partir das mesmas, eles terão que elaborar questões e mostrar como resolvê-las. A avaliação tem o intuito de fazer com que o aluno pense de maneira mais aberta e saia do modelo mais tradicional das avaliações. 80 minutos. Por fim, haverá uma revisão dos assuntos mais recorrentes visto anteriormente: equilíbrio térmico, temperatura, processos onde a energia de um sistema é trocado com o meio externo na forma de calor e trabalho, processo adiabático, isotérmico e isobárico, no conteúdo ministrado para seguir com o próximo conteúdo da termodinâmica. 40 minutos.